Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, dia 11 de setembro. Estamos começando o nosso programa Papo de Câmbio. Estou com o correspondente cambial, Lucas Berti. Vamos falar bastante sobre o comportamento do dólar em relação ao real. Daqui a uma semana, dia 18, a gente vai ter a super quarta com decisão de juros dos Estados Unidos, juros do Brasil. Isso tem mexido demais com o mercado. Antes de já lançar a primeira pergunta para o Lucas, iniciar o nosso bate-papo, o meu recado para você, que é aqui no YouTube, Safras TV, é muito importante que você se inscreva e ative as notificações, assim você fica sabendo de todos os nossos vídeos atualizados. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês aqui no nosso canal Safras TV sobre os mais diversos assuntos, principalmente, é claro, no mercado agropecuário, nosso agronegócio. Safras.com.br, conheça a plataforma Safras. Todas as informações para o agronegócio lá estão, para você tomar a sua melhor decisão. Nossa agência de notícias, com o trabalho dos nossos jornalistas, nossas consultorias, análises, estatísticas, tudo na plataforma Safras, tudo reunido em um só lugar. Conheça safras.com.br. Lucas Berti, muito bom dia. Eu já vou compartilhar minha tela aqui da plataforma com o dólar. Que loucura, meu amigo, mudou tudo. Antes a gente estava prevendo aí juros americanos que podiam demorar para começar a cair, já melhorou o cenário, pode ser que caia, deve já cair na próxima reunião. No Brasil a situação ficou um pouquinho mais complicada, talvez a gente suba, e isso muda muito o comportamento do dólar, né, Lucas? Tudo bem? Muito bom dia, Alessandro. Obrigado novamente por me convidar aqui para esse programa. Com certeza, antes mesmo de responder a tua pergunta, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você Vai lembra onde lá. você estava no dia 11 de setembro de 2001? Com 9/11? certeza, Lucas. Estava em minha casa, já trabalhava na agência Safras, em Safras e Mercado, assim como o colega também, o amigo Lucas Berti também era colega de Safras e Mercado naquela época, e a gente estava em casa vendo aquelas notícias dos atentados às Torres Gêmeas e estupefato, não acreditando em nada do que aconteceu, e já corremos para a agência porque a gente sabia que seria um dia e depois semanas que seguiram de muita informação, uma turbulência total, né? Afora a questão humana lamentável daquele 11 de setembro, isso gerou muita coisa nos mercados, né, Lucas? E tu, Eu, onde tu estava, meu amigo? Estava em casa ou já estava na agência? exatamente por essa pergunta que eu lhe fiz. Eu estava no edifício Terusquim, antigo Agência Safras e Mercado, Porto e eu Alegre? presenciei no momento que o avião bateu, o primeiro avião foi noticiado. E eu lembro de falar para mim mesmo, isso não foi acidental. Eu trabalhava na agência naquela época, quando os mercados começaram a despencar e despencar. Enfim, acho que vale essa memória antes da gente falar do dólar, porque hoje de setembro, né? E a gente tem aí 23 anos depois que aconteceu a tragédia. Bom, Bem lembrado, meu amigo, bem lembrado. 23 anos depois da tragédia, né, nós tivemos aí algumas guerras, nós tivemos algumas crises econômicas, o subprime, que foi de fato uma crise terrível, mas nós tivemos algo, acredito, até pior, que foi a pandemia, né? Passamos por essa pandemia terrível que gerou também uma reviravolta nos mercados, e estamos até hoje tendo os efeitos negativos da pandemia, que é o quê? Inflação que subiu fortemente em grandes países e precisam ser controlados. Os Estados Unidos agora, depois de muitos meses e anos, né, de subida, correção, ajuste para cima na taxa de juros para frear a inflação, uma perspectiva até grande de a gente ter, quem sabe, o primeiro corte de juros aí na taxa de juros da taxa de juros dos Estados Unidos. Bom, a perspectiva é boa, Alessandro, mas veja bem, no dólar, mesmo que a gente tenha esse corte previsto nos Estados Unidos, e quero salientar, aqui no Brasil, pesquisa Focus mostrou no início da semana, surpreendentemente, elevou de 10,5% para 11,25% a previsão para 2024, que até me surpreendeu um pouco, né? Porque isso é uma mediana traçada pelos bancos. A gente não vê alívio no dólar, certo? Dólar operando agora nesse momento nas máximas do dia, tá? Esse dólar que nas últimas 2 semanas oscilou bastante, mas ele não saiu
do intervalo entre 5,53 a 5,69. Gostaria de salientar aqui um ponto. Esses pontos de mínima e máxima, eles não se consolidaram nos seus pregões, por isso eu não consigo considerar isso como como pontos de mínima e máxima consolidados. Eu considero que, se a gente analisar no gráfico, as últimas 2 semanas, o mercado oscilou mais ou menos entre 5,58 e 5,66. Não tivemos uma banda larga, uma flutuação muito agressiva no mercado, mas tivemos aí o que é a inversão, né? Digamos assim, entre altas e baixas, né? E o dólar se mantendo quase todo o tempo acima dos 5,60. Veja bem, temos números melhores de inflação nos Estados Unidos. Essa manhã nós tivemos o CPI, que veio de encontro com o mercado, mas aí eu te pergunto, quando vem de encontro com o mercado, será que é tão bom? Ou o mercado sempre espera para ter uma melhora de sentimento, que caia de verdade, né? Que a inflação mostra os dados que não estão de acordo com a estimativa. É um pouco, é um pouco relativo, né? Essa análise. De fato, o que aconteceu? O dólar sentiu um pouquinho, veio próximo de 5,60 essa manhã, e já aconteceu o quê? O dólar já está na máxima do dia. Não está freando a alta. Não está também ganhando força para cair, certo? Mas a alta está ali sustentada. Dólar acima de 5,60, sustentado, tá? Aí nós temos esse discurso, Alessandro, todo, lembrando que no ano, claro, a gente já fala aí em 12 meses uma alta de 14% do dólar, e do início do ano para agora, 16%. Bom, Lucas, essa questão aí do diferencial dos juros do Brasil e dos Estados Unidos acaba trazendo aí esses altos e baixos para o dólar. A gente imagina aí a tendência vem sendo indicada de um corte, finalmente agora na próxima quarta, nos juros dos Estados Unidos. Me parece que vai ser um corte mínimo, mas depois tu comentas. E aí essa indicação de que o Brasil, nas próximas 3 reuniões, então, desse ano, segundo até a pesquisa Focus, né, pode ter pequenos aumentinhos aí, levando aí os juros a 11,25 ao final de 2024. O que que acontece no frigir dos ovos? Esse diferencial aí, as mudanças que ocorrem nele acabam tornando mais atrativo o investimento no Brasil, a entrada de dólar, e aí, é claro, uma tendência de pressão sobre a moeda americana, uma pressão do dólar para baixo, né? Ou seja, uma valorização, né, do nosso real. E aí, como você estava comentando, o comportamento hoje do dólar não está seguindo muito essa linha, em que pese aí também até a divulgação hoje de algum dado interessante da economia americana. Lucas, o que que tu acha que realmente vai acontecer? Deve ser seguida essa tendência de quarta-feira que vem, queda lá nos juros, aumento aqui no Brasil? Então, Alessandro, acredito que até possa haver, a queda nos Estados Unidos é bem mais, eu acho, firme em relação a aumento de juros no Brasil. Eu falo o seguinte, quando se fala de mercado, o pessoal gosta de usar equações como se fossem equações exatas, né? Eu vejo diversos analistas falando sobre isso, pessoas de mercado, e eu vejo que essa equação ela nunca é exata, né? Porque o que que acontece? Nós tivemos IPCA mais fraco essa semana, né? Do Brasil. Já começa a ter uma tendência, talvez, de frear a inflação do Brasil, né? Nós temos a questão dos dados norte-americanos, emprego, caiu o emprego, mas a produção continua forte, claro, e a inflação está sendo contida. Mas veja bem, há algumas semanas atrás nós tínhamos o comentário assolando o mercado dizendo que nós tínhamos uma possibilidade de recessão nos Estados Unidos, o que fez o dólar subir muito e chegar nos patamares que está agora, certo? E para piorar a situação aqui no Brasil, em relação ao Brasil e dólar, nós temos um déficit fiscal não controlado, desenfreado. E aí que é até chato a gente ficar falando isso todo dia, mas é que cada vez que vem o resultado ele é pior, né? Então o que que acontece? Eu vejo essa equação, ela é muito cautelosa, porque o que aconteceu com a bolsa que subiu esses dias um monte não tem absolutamente a ver com nenhum tipo de especulação externa, né? A bolsa subiu com capital nacional. Enquanto estava o dólar subindo um monte, você sabe como pode a bolsa subir tanto e o dólar subir tanto, não é?
né? Normalmente, quando a bolsa sobe, o dólar cai, né? Então, a gente tem tudo isso aí. Na verdade, o que está acontecendo na conjuntura geral é uma desaceleração econômica no mundo, em alguns pontos, como China, que está ajudando também preços de commodities serem contidas, mas ajuda a conter preços final ao consumidor. Só que, de uma certa forma, nós, Brasil, a gente acaba, na nossa balança, tendo um certo tipo de influência negativa, porque a gente acaba tendo que pouca demanda, menos demanda, exportando menos, né? Ou seja, num um ponto que seria interessante exportar, porque nós temos um dólar alto. Essas equações de juros que você perguntou, elas para mim, elas ainda estão muito pouco definidas. Eu acho que o juro no Brasil sobe, né, em função desse PCA que já deu uma certa aumentada. Eu acho que os juros nos Estados Unidos caem, tá? Agora, na velocidade que eles estão falando, né, a gente tem que observar, tá? Me surpreendeu, claro, a Focus ter já indicado de uma semana para outra sair de 10,5 a 11,25. Olha, eles estão olhando alguma coisa ali na frente. E essa coisa ali na frente é o que pior a gente fala aqui no Brasil, que é as nossas contas públicas, sabe? E o que que acontece quando você não controla as contas públicas? Você tem um problema de controlar a inflação, né? E você acaba tendo que aumentar juros para fazer o quê? A pessoa que vai pegar, tomar empréstimo no banco, pensar duas vezes em tomar um empréstimo. Compromete o crescimento do país? Sim, mas é um mal necessário. Então, eu vejo assim, nesse próximo relatório, a gente pode ter uma surpresa de não aumento de taxa de juros no Brasil, mas eu estou apostando na alta, pelo menos 0,25, e eu acredito que os americanos não vão baixar tanto juros assim. Eles vão baixar 0,25, tá? Essa é a primeira previsão que eu estou tendo em relação à taxa de juros agora. E aí, Alessandro, eu te digo, por que que o dólar sobe se eles vão alargar os juros? Porque o sentimento de 0,5% de redução na taxa dos Estados Unidos talvez não aconteça, porque o mercado começa a olhar algumas outras coisas com um pouco mais de cautela, né? Enfim, talvez isso seja um fator que talvez esteja também dizendo para o mercado, olha, o dólar não vai cair tanto, tá? Agora, se a gente pensar tecnicamente, o dólar está no ponto de exaustão, né? Se a gente pensar no dólar desde lá de 2021 para para o momento de agora, o dólar teria uma tendência, pelo menos, de recuar no longo prazo, que a gente vai falar muito de dólar até chegar a esse longo prazo, tá? Que a gente está falando 2, 3 anos, pelo menos a 5,20. No meu entender, esse dólar não vai cair abaixo de 5,400 esse ano, tá? Por quê? Porque nós temos toda essa pressão, né, de mercado aqui interno, política, né, em relação a decisões e falta de um pouco de transparência como controlar essas contas, eu acho que está pesando para nós, tá? Ao mesmo tempo que a gente não sei se vai ter esse distanciamento tão rápido dos juros aqui no Brasil, Estados Unidos, tá? Então é isso. E os indicadores, eles podem mudar rapidamente. E outra coisa, Alessandro, um dos pontos que talvez vá agora, de agora em diante, nós vamos ter mais influência é as eleições dos Estados Unidos. E isso que eu ia te perguntar, mas olha só, estamos afinados. É. Qual a ligação, então, que a gente tem nesse momento? Ontem teve debate, né? Corrida eleitoral americana esquentando, debate, né? Sempre acaba gerando. Hoje se comenta muito nisso, né? Disso. Mas e o que que isso está afetando tanto o mercado, se é que está afetando tanto? Bom, o debate político, eu tive a oportunidade de assisti-lo. O debate ele mostrou na visão, digamos, de analistas, claro que a continuidade de um governo ela acaba afetando menos o mercado. Nós temos um governo nos Estados Unidos que não fez grandes coisas, né? Nós tivemos duas guerras, temos duas guerras criadas ao longo desse governo. Nós temos aí um país com problemas sérios de controlar a inflação, agora nesse momento, com o Fed bem mais duro conseguindo fazer isso, a duras penas, mas não foi um governo bom, digamos, né? Foi um governo bastante aquém do que era esperado. Mas o sentimento do mercado é que a mudança de mãos no poder, ela pode gerar uma certa oscilação, e vamos lembrar que o Trump é um cara polêmico, né? Ele na verdade, ele é polêmico, mas ele tem esse sentimento ainda de trazer uma reconstrução para os Estados Unidos em termos de trazer o mercado de volta para os Estados Unidos, né? Porque muito de valor que era gerado estava os americanos eles acabaram migrando para a China.
E o que nós temos na China hoje é uma China que tenta exportar, porque o mercado interno da China está muito fraco, né? E isso está gerando também um certo tipo de cigarrismo de país em relação aos produtos chineses. Mas isso é outra história, tá? O que eu quero dizer é que o debate ontem foi num canal um pouco mais pró-democrata, tá? Os entrevistadores, os jornalistas eram mais pró-democratas, mas o que eu entendi é que a Harris parece que tem uma boa chance de se eleger, tá? Porém, aí que está. A questão toda é que a gente tem aí, ao longo desse governo democrata, grandes problemas no mercado norte-americano, certo? E eles não pegaram o pico da pandemia, que foi o que o Trump também teve um grande problema com isso, né? Você desestrutura o mercado, né? Nós estamos vivendo até hoje reflexo dessa pandemia. Mas o debate foi, eu digamos assim, foi bem interessante, né? Foi mais uma troca de acusações do que fato isso, mas em relação ao dólar, eu acho que influencia positivamente para o dólar, talvez uma continuidade de governo, certo? De democratas. Não estou falando que o meu entendimento, como a minha visão como apoiador ou tal, eu estou neutro nisso. Claro, claro. Neutros, totalmente. Estou dizendo o que o mercado vem analisando, que talvez essa troca de poder gerasse um pouco mais, até porque o Trump ele gera muito conflito com mercados no senso comercial, especialmente com a China, tá? Isso aí gerou muito sobe e desce na moeda quando nós tivemos o Trump no poder, tá? Então eu acho que eu te diria que do meu ponto de vista agora, em relação técnico, tem essas coisas técnicas que podem o dólar dar uma recuada para corrigir, mas fundamentalmente nós temos o quê? As decisões de juros na semana que vem, que eu acho que a gente tem que entender, eu acho que vão ser moderadas, 25 de alta no Brasil, 25 de queda nos Estados Unidos. E a segunda coisa é a questão também das eleições, começa a tomar corpo nos Estados Unidos as eleições, nós temos aí 50 e poucos dias até a eleição lá, e aí a gente vai ver com certeza um pouco mais de mercado influenciado por isso, tá? Eu acredito. Lucas, não, beleza. Vamos falar da agenda da semana que vem? Vamos falar Nós dela. temos uma telinha para colocar aqui para a gente falar e tu vai narrando para nós o que que a gente tem na semana que vem. É claro que o grande destaque é a super quarta do dia 18, com decisão do FONC, decisão dos juros americanos, decisão do nosso Copom aqui com os nossos juros. Mas vamos lá, o que que a gente tem semana que vem, Lucas? Bom, a gente Vai tem na na tela aí. dia 16, a gente vai ter vendas no varejo dos Estados Unidos. Eu simplesmente selecionei o que é relevante. Vendas no varejo também é um medidor aí um medidor de inflação, porque é venda direta para o consumidor, né? Para o setor mais de serviço. A gente vai ter a super quarta, como você já falou, na decisão de taxa de juros. A gente tem decisão de taxa de juros no Japão, no Reino Unido, e amanhã nós temos o BCE, tá? Aqui é decisão de taxa de juros da Europa, que inclusive prevê-se aí talvez uma queda de 3,75% para 13,5%. No dia 19, falando quinta-feira, pedidos de auxílio-desemprego e atividade industrial, tudo nos Estados Unidos. E na sexta-feira, importante, é Receita Tributária Federal. Né, o quanto a gente está arrecadando, né, no Brasil. Vamos ver isso aí, tá? Porque o governo está querendo incutir vários impostos em alguns segmentos da economia para ver se arrecada mais e ameniza um pouquinho a situação do gasto. Mas, enfim, é isso, né? Dólar aí com uma tendência, eu acho um pouco mais, talvez, de correção, mas não vejo o dólar caindo muito. Eu acho que nós estamos num patamar de encontro aí entre 5,40 e 5,60, talvez caia abaixo de 5,60. Esse é o patamar que eu tenho visto o mercado por curtíssimo prazo de tempo, que seja 5,50, 5,60. Eu acho que vai dar uma correção, pelo menos. Maravilha, Lucas. Depois disso, algum recado final? Olha, eu diria, Alessandro, que o pessoal aproveitar essa oscilação, né? Se você tiver, hoje está um pouquinho estressado, quem sabe Aliás, desculpa, só vou te cortar um pouquinho para dizer que os teus contatos estão na descrição do vídeo para quem precisar do serviço de correspondente cambial do Lucas, né? Mas vai lá, Lucas. O não é que que isso, tu eu acho. acha aí? Um momento de venda, eu acho. Eu colocaria a venda no curto prazo, dá para fazer, dá para aproveitar, talvez quem está precisando nacionalizar. Eu tenho tido muitos clientes que estão fazendo isso. E baixando uma vendinha abaixo de 5,60, quem está apostando na alta, né? Quem sabe fazer uma compra aí, aproveitar para fazer os seus câmbios ou fazer alguma posição de hedge, eu acho um pouco mais, eu esperaria um pouquinho mais.
fosse para fazer uma posição de hedge comprado. Mas em posição de fechar o câmbio, que é aproveitar o momento, já faz isso, né, Alessandro? Maravilha, Lucas. O meu recado final e aqui nesse vídeo, na descrição, tem as nossas redes sociais. Esteja junto da gente, Safras e Mercado. E também na descrição do vídeo tem os próximos cursos e eventos de Safras e Mercado, eventos especiais para vocês. Tem o link ali sempre para você clicar, se informar e participar. Lucas Berti, muito obrigado, meu amigo. Até o próximo Papo de Câmbio. Um abraço para ti, um abraço a todos. Muito obrigado e te desejo mesmo, Alessandro. Até a próxima.